Bom, uma das notícias aí que surgiu essa semana é em relação à tributação de criptomoedas. A Câmara dos Deputados está querendo aprovar um projeto de lei que talvez aumente o imposto em relação a Bitcoin e outros criptoativos em 22,5%. E com certeza deixou muita gente preocupada. Mas vamos entender se isso é realmente verdade, se realmente esse imposto vai subir para esses valores. Os boatos que estavam rolando aí na internet aparentemente não são bem isso aí. Então vamos discutir um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, várias notícias aí saíram aí nas últimas 24 horas falando sobre esse assunto. Do novo imposto sobre Bitcoin. Diversas matérias aí falando sobre esse assunto, do projeto de lei que determina a tributação em até 22,5%. Ou de que a Câmara aprova o PL e que as taxas podem chegar a 22,5%. Então esse é um assunto aí que estava todo mundo comentando nesses últimos dias. Todo mundo preocupado aí com esse aumento de imposto. E até aqui no site oficial da Câmara dos Deputados, eles publicaram essa notícia no dia 25 de outubro, às 10h30 da noite, após ali a reunião em relação à votação aí desse novo PL, onde a Câmara aprova o projeto que tributa investimentos de brasileiros em offshores e fundos de alta renda. Então a questão é o seguinte, a Câmara está tentando aprovar um novo projeto de lei para tentar taxar as offshores, que são basicamente empresas criadas por brasileiros fora do país, onde valores monetários seriam alocados nessas empresas e o governo não conseguiria taxar isso. Então a gente sabe que no fundo seria uma forma ali de evitar o pagamento de impostos. A criação de offshores em paraísos fiscais tem essa finalidade. A gente sabe que é para isso que serve. Então o objetivo desse projeto de lei seria conseguir taxar isso, mudar as leis brasileiras ali de forma que essas offshores agora teriam que pagar esses valores. Como diz aqui, o objetivo deles seria taxar os fundos de alta renda. Bom, quando a gente desce aqui na notícia, na parte que realmente interessa, a princípio o texto original desse projeto de lei propunha uma alíquota zero para parcela de rendimentos até R$6.000. Então para quem fizesse uma operação de até R$6.000 no exterior dentro do ano não pagaria nada de imposto. E quem fizesse transações, tivesse ganho de capital acima de R$50.000, teria que pagar 22,5%. Então pessoas que teriam dinheiro fora do país teriam que pagar esses valores ali de acordo com o montante que estivessem movimentando. Mas o que isso aqui tem a ver com criptomoeda? Sei lá, eu não tenho conta fora do país, eu imagino que muitos de vocês também não tenham. Mas talvez muitos de vocês tenham Bitcoin, ou se não têm, pretendem investir nisso em algum momento. Ou conhecem pessoas que possuem investimentos nesse tipo de ativo. Só que a questão é, o grande pulo do gato dessa proposta de lei, desse projeto de lei, é que eles incluíram criptomoedas e criptoativos dentro dessa lei. Então dependendo de onde a sua Bitcoin está localizada, se por exemplo está em uma exchange internacional, como a Binance, a Coinbase, a Bitstamp, a Kraken ou qualquer outra, isso vai ser considerado um dinheiro fora do país. E consequentemente se encaixaria nessa tributação. E como isso aqui na verdade é uma grande confusão, isso aqui muda o tempo inteiro, de fato eles iam estar taxando aqui a 22,5%, mas esse era o texto original. Então a princípio parece que vão manter ali os 15% para todo mundo sem nenhuma diferença ali de qual valor você transacionar. É uma coisa confusa que os caras estão decidindo ainda sobre o valor, mas de fato eles vão cobrar alguma coisa de você. Então dependendo de onde estão localizadas as suas bitcoins, você vai ter que pagar um imposto diferente. Se você estiver utilizando uma exchange internacional, esse dinheiro é considerado fora do país e consequentemente esse novo projeto de lei iria afetar você. Bom, e essa questão gerou todo um debate aqui no Twitter, como vocês devem imaginar. Um monte de gente comentando aqui que o imposto vai aumentar em 22,5%, de que a Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que cria imposto de 22,5% já em 2024. Então um monte de gente aí comentando sobre esse assunto. Só que eu não sei, uma das coisas curiosas aqui que eu acho desse projeto de lei é que eles usam esse termo aqui de fundos de alta renda. Porque, claro, o objetivo deles é atingir ali as pessoas que têm mais dinheiro. Porque, com certeza, para você fazer uso de uma offshore, porque você tem muito dinheiro, As pessoas comuns não fazem uso desse tipo de recurso. Então, eu até entendo o lado deles aqui de querer taxar essas pessoas. Só que a partir do momento que eles enfiam aqui dentro desse projeto de lei as criptomoedas, esse conceito aqui de fundos de alta renda perde o sentido. E o motivo é muito simples. Bom, se a gente ver essa outra matéria aqui, ela diz que mais de 10 milhões de brasileiros investem em criptomoedas. E isso aqui até já é um pouco antigo, já é de maio de 2022. E essa outra matéria aqui diz que o número de brasileiros que investem em criptomoedas atinge 1,6 milhão. Só que essa conta não considera investidores de exchanges estrangeiras, como a Binance, por exemplo. Bom, então a matemática é simples,
Se a gente tem 10 milhões de brasileiros investindo em criptomoedas e 1,6 milhões investem em exchanges brasileiras e todo o resto investiria em exchanges estrangeiras, então isso significa que 8,4 milhões de brasileiros aproximadamente vão ser afetados por esse novo projeto de lei. Porque são brasileiros que estão comprando criptomoedas em exchanges estrangeiras e que os valores nessas exchanges seriam considerados valores fora do país. Bom, então a gente podia simplesmente chegar à conclusão de que são as pessoas muito ricas do país, são os milionários aí que estão espalhados pelo país, que estariam fazendo essas negociações em criptomoedas. Só que no fundo o número de milionários no Brasil é 413 mil a princípio, segundo dados aqui de 2021 e 2022. Então se a gente removesse esses 400 e poucos mil brasileiros milionários, dos 8,4 milhões ali que a gente viu que são pessoas que utilizam essas exchanges estrangeiras, a gente teria ainda 8 milhões de brasileiros que não são milionários, sendo impactados por esse novo projeto de lei. Então no fundo tem uma errata aqui. Esse título aqui não está representando a verdade. No fundo a gente teria que inspecionar o elemento aqui, ó, alterar aqui o título para corrigir, né? E colocar aqui, né? 8 milhões, né? Então agora ficaria um pouco mais correto. Câmara aprova projeto que tributa investimentos de brasileiros em offshores, fundos de alta renda e 8 milhões de brasileiros que investem em criptoativos, né? Porque essa é a grande verdade. Mas assim, nem tudo é o fim do mundo. No fundo, só realmente quem está utilizando essas exchanges estrangeiras, como a Binance, por exemplo, vão ser afetados por isso. Quem utiliza as exchanges brasileiras como o mercado Bitcoin, Foxbit ou qualquer outra aí não seria afetado por isso e continuaria valendo a lei vigente. Que se você negociasse até 35 mil reais dentro do mesmo mês, você não pagaria imposto sobre ganho de capital. Então essa mudança de lei, esses 22,5% aí, se forem aprovados eventualmente, só vai valer para exchanges estrangeiras. Só que aí que entra a questão, né? Eu tô aqui no site da Binance. E como é que eu sei, olhando esse site aqui, que é uma exchange estrangeira? Né? Sei lá, tá tudo escrito em português aqui. Se eu venho aqui, tá escrito em português do Brasil, tá tudo em real, os valores todos em reais. E não tem nenhum lugar aqui que identifique que essa aqui é uma exchange fora do Brasil e que se eu negociar aqui dentro eu vou estar sujeito a essa nova lei aí. E até se a gente compara aqui com o mercado Bitcoin, que a gente sabe que é uma exchange do Brasil, cara, os sites são muito iguais. E não tem nenhum lugar aqui dentro também dizendo que isso daqui é uma exchange brasileira. Então por aí a gente já vê que esse projeto de lei ele é completamente confuso. E que o único prejudicado é o usuário normal. São os 8 milhões de brasileiros ali que vão ser impactados por isso. Porque agora o usuário vai ter que tentar descobrir se a empresa tem sede no Brasil ou não, para ver se ele não tá sonegando imposto ou não. É uma coisa confusa, uma coisa que não ajuda o usuário, o cidadão comum. E assim, se o usuário comum está sendo prejudicado e até os ganhos de impostos ali que o governo teria com isso, provavelmente não vai ser tão relevante assim. Porque no fundo o que as pessoas vão fazer é simplesmente não utilizar essas exchanges estrangeiras então, né? As pessoas vão usar então as exchanges nacionais e evitar esse pagamento aí de imposto. Então quem que tá se dando muito bem nessa história e tá soltando fogos ali de artifício com isso são as exchanges brasileiras. Na segunda análise aqui da Livecoins, cerca de 70% do volume nacional negociado no Brasil de criptomoedas são de exchanges estrangeiras, principalmente com a Binance. Então isso significa que esse volume, esse 70% negociado nessas exchanges estrangeiras, que agora estarão sujeitos a essa nova lei, provavelmente esses valores vão migrar para as exchanges nacionais. Então quem vai se dar muito bem com isso são as empresas brasileiras que oferecem esse serviço. Só que a verdade seja dita, as exchanges estrangeiras, como Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp e várias outras, elas possuem uma infraestrutura de tecnologia muito melhor. Os sistemas são muito mais seguros, muito mais confiáveis e até o volume de transação permite que a negociação seja mais eficiente. Os spreads no preço são muito menores e a negociação acaba sendo muito mais segura utilizando uma exchange internacional. Isso não há dúvidas, né? É óbvio que a tecnologia dessas outras exchanges que tem muito mais dinheiro investido é melhor. Então o grande prejudicado nisso é o consumidor, que vai ter que deixar de utilizar essas exchanges internacionais que possuem uma tecnologia melhor e utilizar as exchanges nacionais. E sem falar que as taxas das exchanges internacionais são muito mais baratas, por causa do grande volume global de negociações. Eles conseguem praticar uma taxa bem menor, enquanto as exchanges brasileiras têm uma taxa maior. Então assim, eu não sei a resposta. Vocês não sabem a resposta. E talvez a gente nunca saiba a resposta. Mas esse mundo de mercado financeiro, como o próprio nome já diz, o dinheiro circula. Enfiar dentro de uma lei que tenta taxar offshores. 8 milhões de brasileiros que estão negociando criptoativos no mercado que a gente vê que 70% está acontecendo em empresas estrangeiras. Eu não sei, a gente só pode ficar criando hipóteses sobre isso. Mas a única conclusão que a gente provavelmente deveria chegar é que nada é por acaso. Tudo na vida tem um propósito e um objetivo no fim.